culto terminar, ela vai estar aqui conosco, no nome de Jesus, certo? E hoje, me parece que hoje é o dia de quem mesmo? Do pastor, não é isso? Vamos, que Deus abençoe todos os pastores do Brasil, né? E do mundo, né? Todos aqueles que, né, por vocação, estão na frente dos trabalhos, né? E que Deus venha dar saúde, dar paciência, né? Porque o pastor, se tem uma coisa que ele tem que pedir todos os dias, é paciência, viu, irmão? E humildade, né? Para conduzir o rebanho até a presença do Senhor, que esse dia eu creio que não está muito longe, né? Pelos acontecimentos que está, né? A gente está vendo no Brasil e no mundo, a gente vê que as escrituras estão se cumprindo. Irmãos, creem nisso ou não? Os irmãos estão assim com preguiça de falar, mas é assim mesmo, tá bom? Glória a Deus, né? Nós estamos chegando ao final, né? Eu creio que nós estamos chegando já quase assim ao final da carreira. Não sei quando é que vai terminar. Eu só sei de uma coisa, que o conselho que a palavra de Deus nos dá, que persevere até o fim, né? Aleluia. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus, ele foi fiel até o fim. Aí diz, e fim, morte de cruz, né? Uma morte das mais humilhantes que uma pessoa poderia, na verdade, enfrentar, certo? E nós estamos também aqui para enfrentar, né, as lutas e dizendo que nós não iremos abandonar a jornada, o caminho, porque o Senhor vai nos ajudar, tá bom? Certo? Nessa noite nós queremos aqui trazer uma palavra para os irmãos, né? Casamento e filhos sadios. Quem que quer ter um casamento e filhos sadios aí? Amém. Nós sabemos que para que isso aconteça, há, na verdade, queridos irmãos, um preço, certo? Nós falamos casamentos e filhos sadios. É o que a gente deseja, que todos os casamentos estejam assim. Só que existe um preço. E a pergunta é essa: quem quer pagar esse preço? Uma certa vez chegou uma jovem, né, e disse: eu sou prostituta e o meu pai é pastor. Nós não queremos aqui fazer aqui um pré-julgamento nem da jovem e nem do pastor, certo? De maneira nenhuma. E aqui a gente pode ver, amados e queridos irmãos, o que, né, nós acabamos de ler aqui um texto abençoado, né? Aqui Deuteronômio, irmãos, ele traz o maior sermão, certo? Em relação à família. E aqui o sermão que Moisés traz, tá certo? Este sermão é a respeito não só da bênção para o pai ou para os pais, ou seja, o pai e a mãe, mas aqui também traz aqui um ensinamento a respeito dos filhos e dos filhos dos filhos. Ele abrange aqui exatamente uma geração, né? Você vê que é uma bênção que ele fala a respeito que não só os pais, né,
deverão, na verdade, passar por isso, ou presenciar isso, mas ele diz também, os filhos e os filhos de teus filhos. Ou seja, é uma geração que, na verdade, estarão aos cuidados do Senhor. Só que há aqui na palavra, que nós devemos entender muito bem, requer aqui um cuidado. Eu estava vendo aqui muito bem a palavra do Senhor, quando Ele traz este ensinamento, né? E eu posso ver que Deuteronômio, olha o que ele fala aqui na sua palavra. Vou ler novamente para que os irmãos venham entender. Estes, pois, são os mandamentos, estatutos, decretos que o Senhor vosso Deus ordenou que vos ensinasse, para que os possam cumprir na terra a qual havei de possuir. Que terra é essa? Era a terra de Canaã. Quando chegasse lá, para que temais quem? Ao Senhor teu Deus, guardando todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, olha só, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, que teus dias sejam prolongados, sejam muitos dias. E aqui ele fala agora para Israel, 3, né? Verso 3. Ouve, pois, olha só, irmãos, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, olha só, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, teu Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Coloca o 4, por favor. Ouve, Israel, mais uma vez, o Senhor nosso Deus, Ele é o que, irmãos? O único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de quê? De todo o quê? Teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o que? O teu poder, tuas condições. Estas palavras que hoje eu te ordeno, aleluia, estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, ou seja, da palavra, assentado em tua casa, olha só, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, o que é que nós entendemos com isto? Nós sabemos que essa ordenança era exatamente para as famílias de Israel andares dessa forma, ou seja, eles deveriam ter o cuidado, irmãos, de passar todos os ensinamentos para quem? Para seus filhos, e os filhos de seus filhos ouvissem também do mesmo jeito.
Ou seja, nós podemos ver que a palavra do Senhor, ela fala muito bem claro, ou seja, que eles deveriam ter esse cuidado. Nós sabemos que casamento precisa de uma preparação. Todo casamento, né? Eu não estou falando a festa do casamento, estou falando após a festa que os dois irão conviver junto, certo? E aí, muitas das vezes, queridos, nós, né, se preparamos para tudo, menos para, né, um relacionamento. Tem pessoas que se preparam para uma faculdade, que ela, dependendo da faculdade, vai de 4 a 8 anos. Tem pessoas que se preparam para fazer um curso público, né? Não é isso? E assim por diante. Mas poucas pessoas procuram ler livros a respeito do casamento. Poucas pessoas procuram ler alguma coisa que venha melhorar no seu relacionamento com a família. Poucas pessoas, né, elas investem em um curso de família, mas a gente investe em outras coisas, né, mas menos na família. E eu estava vendo aí, né, todo investimento ele tem o que? Um custo, diga custo. E o que acontece, né? Quando falamos em investimento, falamos em alguma coisa que temos para dar. Aí diz a Bíblia que o ensinamento do Senhor era que as famílias, elas viessem, aliás, os pais viessem trazer um ensinamento para os seus filhos, de acordo com a palavra de Deus. E aqui o investimento já quando, aqui já é um casamento com filhos. Nós sabemos, irmãos, que filhos é bênção de Deus, amém? Diz a Bíblia que os nossos filhos são herança de quem? Do Senhor. Se é herança do Senhor, não é nosso. Concorda comigo ou não? Os nossos filhos são de quem? Diga, de Deus. Uma vez eu ouvi falar de alguém que não conhece a palavra de Deus, que nós criamos filhos para o mundo. É assim? Nós criamos nossos filhos para Deus. Eu só tenho uma filha e uma neta. Eu hoje, louvo a Deus, não me considero aqui um super pai, porque não existe super pai, como também não existe um super marido. Porque o casamento, ele não vem completo. Amém, queridos? O casamento, ele não vem completo, ele é um relacionamento, é um processo. Mas o que nós podemos ver aqui, queridos, é que a vontade do Senhor é que os meus filhos, os filhos de minha filha, venham o quê? A ter o entendimento da palavra de Deus,
que sejam ensinados de geração a geração. E aqui o que é que nós entendemos uma coisa? Que os nossos filhos, nós devemos ter o cuidado de ensinar eles uma coisa boa, que é amar o Senhor de todo o coração, amém? Tá certo, irmãos? Colocar no colo, andar com Ele, né? Ensinar a eles que Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, amém? Ensinar eles a amar a Jesus. Quem está entendendo? Ensinar a amar a Deus de todo o coração. Ensinar eles a amar a igreja. A igreja, certo? E eu falei agora há pouco que os filhos que nós temos é de quem? Do Senhor. Se é do Senhor, nós vamos prestar conta com Deus, diante de Deus, pelos nossos filhos, amém? Você crê nisso? E aqui, olha só, e ele diz que nós devemos fazer isto. Nós sabemos que para nós termos um casamento sadio e uns filhos sadios, é necessário a gente, aleluia, pagar um preço. O negócio é que muita gente não paga esse preço. E a gente pode ver muito bem isso. Olha, foi constatado uma coisa: 60% dos adolescentes que estão em prisões são filhos de pessoas evangélicas. Chega lá, como é o teu nome? João. Nome de apóstolo, né? Como é o teu nome? Daniel. Como é o teu nome? Pedro, apóstolo, né? Ou seja, 60% dos adolescentes e dos jovens que estão em prisão são filhos de pessoas evangélicas. Uma certa vez um pastor estava viajando, estava uma senhora aqui perto, e ali conversa vem, conversa vai, disse: olha, eu sou de uma família de 10 irmãos, e o meu pai é pastor, e só eu sou mulher no meio dos 10. São 9 homens e uma mulher que sou eu. Os 9 homens todos são pastores, e eu sou casado com um pastor. Aí imagine, com certeza houve um investimento baseado aí em Deuteronômio a respeito dos princípios da palavra de Deus. Aqui ensina que os nossos filhos, quando criança, nós devemos andar com ele, colocar no colo e fazer o quê? Hein, irmão? Ensinar os mandamentos, os estatutos. Quando criança. Quem está entendendo? Ensinar o quê? Ensinar essas crianças a amarem a palavra de Deus. Ensinar o quê? Ensinarem, na verdade, amar a Jesus, dizer que Jesus Cristo, Ele é o irmão mais velho da família. Ensinar o quê? Ensinar a eles o caminho da igreja. Diga igreja. Não vou pedir mais nada dos irmãos hoje. Ensinar. Ele está falando aqui não só os pais, não,
Não se tratava apenas dos pais, mas se tratava dos filhos dos pais e dos filhos dos filhos. O ensinamento. Veja bem, ou seja, é ensinar a orar, é ensinar a palavra do Senhor àquela criança, é ensinar a amar Jesus, ensinar a amar o Senhor. O problema é que muita gente não faz isso, muita gente não investe nisso. E aí nós falamos aqui, o tema é o quê? Casamento e filhos do quê? Diga, sadio. Mas para ter um casamento sadio e filho sadio, existe também um investimento. Existe também, na verdade, a gente se esforçar em colocar em prática. Isso quando criança. Nossos filhos, caminho da igreja. Os nossos filhos, gente, eles não querem ver em nós um pai perfeito, não. Os nossos filhos, eles não querem ver em nós um pai sem defeito, mas eles querem apenas em nós a coerência. E o que é isso, pastor? É aquilo que nós falamos para ele, é aquilo que nós praticamos. É aquilo que nós vivemos. Eles não querem, na verdade, ver exatamente em você, em mim, né, uma perfeição. Mas eles querem ver em nós o que nós falamos para eles. Eles querem ver nós fazendo. Quem está entendendo, dê glória a Deus. Você está entendendo? Aleluia. Ou seja, aí nós podemos ver exatamente, agora filhos sadios, também casamento sadio. E casamento sadio, filho sadio. Agora, quem se propõe, na verdade, ensinar. Quem se propõe a fazer como a palavra de Deus disse. Olha, Deus usando Moisés, quando vocês chegarem na terra de Canaã, na terra que eu prometi, façam exatamente isto, ensinando seus filhos o estatuto da palavra, os mandamentos. E aqui a gente vê exatamente, né? Existe aqui, amados irmãos, para que isso aconteça, dentro do nosso casamento existem 3 fatores importantes que devem, na verdade, contar exatamente no relacionamento da família. Um dos fatores mais importantes é o lado espiritual. É a família se reunir junta para orar. É a família se reunir junta para ler a Bíblia. Seus momentos. Como também tem aquela parte emocional. Aonde deve ser trabalhado também na família. E por último, uma vida financeira. Uma preparação espiritual, uma preparação
emocional e uma preparação financeira. Quanto custa uma filha desde o berço até o altar? Qual é o investimento? Quem sabe avaliar, né? Quanto custou isso financeiramente? Né? Se for analisar, desde o berço, né? Primeira coisa que quando a criança está para nascer, já se preocupa com o quê? Com o enxoval. Aí vem o que mais? Ainda não. O berço, né? O berço. E aí vem gastos e mais gastos com a saúde. Aí vem a parte da educação, a preparação, formação daquela pessoa, até o quê? Até entregar no altar, né? Tem uns que depois do altar ainda continuam cuidando. Depois do altar ainda continua sendo responsável. Mas estão botando aqui até o altar. E tudo isso, querido, necessita de uma preparação dos pais. Nós temos que ter o cuidado quando, na verdade, os dois irão se, né, organizar, irão exatamente conversar para que venha o primeiro filho, né? Por quê? Porque há, na verdade, um gasto, né? Hoje de manhã tem um irmão que disse: pastor, eu vou ser pai de novo, aí eu vou ter que aumentar minhas horas de trabalho, vou ter que trabalhar mais. Olha só, né? Primeira coisa que ele, não vou dizer o nome dele não, eu vou ter que trabalhar mais. Por quê? Porque é mais uma despesa. Mas filho é bênção de Deus no meio da família. Vamos acredita nisso ou não? É bênção de Deus, amém, Raimundo? Filhos é bênção de Deus. Filhos, eles são herança de Deus. Filhos não pertencem a nós, pertencem ao Senhor. Nós apenas cuidamos. Nós apenas cuidamos. E devemos cuidar de acordo com a palavra de Deus. A paternidade é um presente de Deus na nossa vida, amém, queridos? Ou seja, imagine só aquela amada mulher, quando disse: nós somos lá em casa 10 irmãos, eu sou a única mulher, e lá todos meus irmãos são pastores, e eu sou esposa de pastor. Ou seja, cumprindo exatamente o que o Senhor está falando aqui na boca de Moisés. Na boca de Moisés. Ou seja, com certeza esse pastor, né, tem muito a ensinar a casais a respeito desse lindo relacionamento em que conseguiu, na verdade, formar todos os seus filhos, né, levando exatamente esse patamar de ministros da igreja. Você está entendendo? Agora, nós podemos ver, nós, né, entendemos aqui uma coisa: existe, nós pais temos uma missão. Nós temos uma missão, a primeira missão: criar nossos filhos para Deus, amém? Nós criamos nossos filhos para quem? Para o Senhor. Vamos entender isso, amém?
Segunda missão: discipular nossos filhos para ser parecido com Jesus. Parecido com Jesus, né? Para ser servo do Senhor. Isso é o que? Discipular, é ensinar a criança. E terceiro, preparar filho para cumprir-se um propósito, ou o seu propósito. Qual é o propósito? Para que os filhos, depois que a gente ir, esses filhos dê continuidade o que eles aprenderam. O que eles aprenderam. E aí nós entendemos muito bem uma coisa, queridos. Olha só, sendo esse maior sermão, né? Os nossos filhos, eles na verdade querem ver em nós exatamente um exemplo. E também, nós devemos também, irmãos, ter sempre duas coisas importantes que nós devemos aprender. É o tempo, diga tempo. Nós devemos ter tempo para nossos filhos, amém? Tempo, olha só, porque o tempo é o valor. Tempo e atenção. Tempo. Ah, eu trabalho muito, né? Não tenho tempo para os filhos, pois está errado. Uma certa vez, uma criança, o pai chegou em casa, ela estava de joelho orando. Veja bem, Senhor, me faz um celular, me transforma em um celular. Aquela criança, orando a Deus: Senhor, me transforma em um celular, para que o meu pai tenha mais tempo comigo. Senhor, me transforma em um celular, para que meu pai, venha sorrir mais para mim. Me transforma em um iPhone aí, Senhor, desse mais caro aí, né? Para que o meu pai venha, na verdade, dizer para, né, os seus amigos que tem, na verdade, uma filha que, na verdade, tem muito valor. Quem está entendendo? Por quê? Porque hoje, querido, as coisas têm sido mais valorizadas do que a pessoa. A criança entendeu isso. Um dia desse, eu estava aqui, depois do culto, chegou o irmão aqui cansado, correndo. Que foi? Deixei o celular na igreja, mano. Cansado, viu, irmão? Se fosse a Bíblia, ele não tinha vindo pegar. Concorda comigo ou não? Chegando ofegantemente mesmo. O que foi, meu irmão? Pastor, não, é misericórdia, mas é muita gente, irmão. Não é só ele não. Que uma boa parte aqui de gente fazia a mesma coisa. O que foi? Esqueci o celular. Digo, às vezes eu encontro Bíblia aí 3 semanas aí. 3 semanas que o irmão deixou e não lembrou mais. Olha a situação que nós estamos vendo hoje, igreja. Aqui nós até falamos uma vez e nós não tiramos ainda isso, não vamos tirar, que celular é exatamente proibido aqui na igreja durante o culto. Se alguma mãe faz isso, está desobedecendo. Mas nós já falamos isso. Por quê?
Porque, meu irmão, lugar na igreja é lugar de adoração. Ensinar os seus filhos, na verdade, a adorar o Senhor. Aí tu pega e coloca a mesma coisa que você faz lá na sua casa, você traz para a igreja. E essa pessoa, ela vai criar exatamente isso, irmãos. E o ensinamento é para melhoramento nosso, de nossos filhos. Mas muita gente não entende isso. E às vezes fica até com raiva. Quem está entendendo? O filho passa o dia na casa lá, vendo aquele negócio lá. Ele, mas é só uns bonequinhos. Depois ele vai olhar um bonequinho, depois é um bonecão. Vai passar outras coisas. Quando ele começar a mexer, vai ter outras coisas. Ou não? Então, mas é porque também os filhos veem os pais da mesma coisa lá em casa. E isso tem, na verdade, trazido muito mal para a família. Às vezes está lá a mãe e o pai. Não dá 5 metros para o outro, estão conversando, mas no celular, mandando mensagem. Que hora que vai dormir? Né? Daqui a pouco, mas é no celular. É misericórdia mesmo. É misericórdia mesmo. Então, aí, uma das coisas, aí ele não tem tempo, né, para o filho. E aí a criança orando: Senhor, me transforma em um celular. Lá vai. Para que o meu pai me pegue sempre nos braços. Para que o meu pai venha sorrir comigo, né? Às vezes a câmera está no celular e sorrindo lá, né? Vendo as coisas lá, achando que essa sozinho que nem um doido, né? Um perturbado. É ou não é? Já deixa perturbado. Está lá. E aí nós colocamos aí um assunto importante para nós nessa noite: casamento e filhos o quê? Sadio. Filhos sadio na fé. Ou seja, e aí é que nós entendemos aqui exatamente isso, né? Cada filho na verdade, irmãos, olha só, ele é único. Você sabia que cada filho é único? Mesmo sendo gêmeos. Às vezes o pai diz: rapaz, eu trato esses filhos tudinho diferente, mas um deu para isso, deu para outro. Irmão, está errado. Porque cada filho, nós devemos entender, irmãos, o comportamento de cada um. Tem um que fala mais, é ou não é? Tem um que é mais calado, é ou não é? E assim por diante. E o pai tem que saber disso. Outra coisa importante que nós devemos ter muito cuidado é exatamente, às vezes a pessoa quer que o filho siga a mesma profissão do pai, ou então porque o pai acha bonito aquela profissão. Meu filho vai ser médico. E se ele não tem vocação para ser médico? Teve um rapaz que ele encontrou um pastor e conversando, ele estava terminando, ele estava se aposentando. Ele era médico, estava se aposentando. Disse: eu estou me aposentando no outro mês. Mas assim que eu me aposentar, eu vou comprar um caminhão para mim. Vai um camarada médico. Disse: não, porque a minha vocação sempre foi ser caminhoneiro. Depois de 30 anos, eu fui ser médico porque meu pai achava bonito isso. E segundo ele, rendia mais, como rende. Só que eu gosto mesmo de estar na estrada. Ou seja, é uma vocação. É uma vocação. Porque às vezes os pais olham para os filhos apenas, sabe o que, amados irmãos? Como uma fábrica de fazer dinheiro. Quem está entendendo?
Ah, meu filho vai ser isso porque dá muito dinheiro. E se não é a vocação dele, querido, amada irmã, nós temos convicção de que os filhos, eles têm o direito de ser o que eles, na verdade, querem ser. Só que com acompanhamento dos pais, claro. Amém? E às vezes o menino faz 6 anos de faculdade, chega lá, termina, não era isso aqui que eu queria não. É o meu pai que queria que isso fosse. Aí vai mais 6 anos. Quando termina, está velho. O mercado já está quase chegando no final. Quem está entendendo? Mas ele quer porque o pai queria, a mãe queria que ela fosse assim. Você está entendendo isso nessa noite? Isso é, na verdade, um entendimento da palavra do Senhor que nós estamos trazendo para a igreja nessa noite. Falando de filhos sadios. E é uma responsabilidade de cada um, diga responsabilidade de cada um de nós. Esta palavra que eu trago aqui para os irmãos não é para aqueles que não têm filho ainda, fique assim, preocupado, fique na verdade assim, com o pé atrás. Não, meu irmão, filho é herança do Senhor. É bom ter filhos. Agora tem que ter um planejamento. Tem que se planejar. Porque filho, ele também é despesa, amém, queridos? Aleluia. Ensina a Bíblia, né? Ou seja, o que ele fala lá, Moisés, para terminar, Moisés, usado por Deus, né? Para que a família de Israel ensinasse os seus filhos os estatutos, ou seja, a palavra de Deus. Que é mais importante. Às vezes a gente vê cada pai se alegrando porque o filho está bem financeiramente, meu irmão. A melhor coisa que a gente deve se alegrar com os nossos filhos é saber que os nossos filhos estão nos caminhos do Senhor, amém? Amém, igreja? Amém? É a coisa mais importante. E depois vem o secundarismo. Vem o secundarismo. Os meus filhos hoje estão todos aonde? Diga, na igreja. Na igreja, isso é importante. Agora, para isso é necessário a gente entender isso. Você que tem filho, criança hoje, meu irmão, você ainda tem tempo de reverter o quadro nessa noite, a partir de hoje. A partir de hoje, seus filhos. Que Deus possa te abençoar poderosamente nessa noite. Casamento e filhos sadio. Vamos ficar de pé? Aleluia. Vamos louvar o Senhor? Vamos